Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre módulo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Então hoje a gente vai falar sobre módulo. Eu vou começar falando para vocês sobre a definição geométrica. Geometricamente, módulo é a distância de um número até o zero, quando a gente olha para uma reta numérica. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma representação de uma reta numérica, o zero está aqui, e eu coloquei o 2 para o lado direito, 2 positivo, e 2 negativo para o lado esquerdo, certo? Qual é a distância do 2 até o zero? É de 2 unidades, certo? Então, a distância é 2. Qual é a distância do menos 2 até o zero? Não é 2 também? A distância a gente não fala que ela é negativa, né? Eu não falo que a distância é menos 2, eu falo que a distância é 2. Então, tanto a distância do 2 até o zero, quanto a distância do 2 negativo até o zero é 2. Isso significa que o módulo de 2 é 2 e o módulo de menos 2 também é 2, tá? O módulo a gente representa aqui por essas barrinhas. Então, eu leio aqui como módulo de 2. Módulo de 2 é igual a 2, módulo de menos 2 é igual a 2 também, tá bom? Basicamente, gente, o módulo vai ser o próprio número aqui, só que sempre positivo, tá? Então, se ele já for positivo, ele continua igual. Se ele for negativo, a gente pega o oposto, que seria o positivo, tá bom? Então, se eu seguir aqui do mesmo modo, o módulo de 5 é igual a 5, o módulo de 5 negativo é 5 positivo. Beleza? Muito bem. Vamos dar uma olhada agora na definição algébrica de módulo. Basicamente, a gente está dizendo a mesma coisa que eu acabei de falar, tá? Então, vejam só. Módulo de x, aqui eu não sei o valor de x, né? Vai ser igual ao próprio x se esse x for um número maior ou igual a zero. Então, por exemplo, se ele for o próprio zero, módulo de zero vai ser ele mesmo, módulo de zero é zero. Se ele for, por exemplo, 3, qualquer número positivo, o módulo vai ser ele mesmo, tá? Então, se ele for positivo ou se ele for zero, o módulo é ele mesmo. Se ele for um número negativo, o módulo vai ser o oposto dele, tá? Esse menos aqui não tá dizendo que o resultado vai ser negativo. Se o meu x é negativo, o resultado vai ser o oposto. Então, esse menos aqui tá indicando que é o oposto, tá? Por exemplo, módulo de menos 3 vai ser o oposto de menos 3, tá? Olha o sinalzinho de oposto aqui. O oposto de menos 3 é 3 positivo. Ok? Então, aqui alguns exemplos. Módulo de 4, como o 4 é positivo, é ele mesmo. Módulo de menos 7, não vai ser menos 7, né? Vai ser o oposto. O oposto de menos 7 é igual a 7, tá? Obviamente, a gente não precisa fazer esse passo aqui, tá bom? De colocar o sinal para representar o oposto. A gente pode colocar o 7 direto. Mas eu vou fazer esse passo só para vocês entenderem os exemplos aqui do lado direito depois, tá bom? Módulo da raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 é positivo, então o módulo é ele mesmo. Módulo de menos 2/3 vai ser o oposto, certo? Vai ser o oposto de menos 2/3, que é 2/3 positivo, tá bom? Então, olha a indicação aqui de oposto de novo. Beleza? Muito bem. Daí, eu posso ter algo desse tipo aqui também, olha. 10 menos raiz de 2. Puxa, daí tava fácil, né? Agora complicou. Nem tanto. Ah, eu vou ter que fazer essa conta, calcular raiz de 2. Raiz de 2 nem é um número exato. Não, não precisa. A única coisa que vocês vão precisar fazer aqui é verificar se este número resulta em um valor positivo ou em um valor negativo. É a única coisa que a gente precisa saber. Então, a gente não vai, de fato, fazer essa conta, mas a gente vai pensar mais ou menos, assim, no quanto seria o resultado, tá? Então, por exemplo, aqui. Raiz de 2, gente, não precisa saber exatamente quanto é, mas eu sei que é 1 e alguma coisa, não é?
um pouquinho mais do que 1? É 1,4 aproximadamente. Se eu fizer 10 menos 1,4, vai resultar em um valor positivo, certo? Não precisa nem saber que é 1,4, mas se eu sei que a raiz de 2 é um número menor do que 10, eu já sei que isso vai resultar em um valor positivo. E se o número que está dentro do módulo é positivo, então o resultado é ele mesmo. A gente simplesmente copia. Esta é a resposta, tá bom? O próximo. 3 menos raiz de 17. A raiz de 17, vocês acham que é maior ou menor que 3? Maior que 3, né? Se a raiz de 16 é 4, a raiz de 17 vai ser mais do que 4. Vai ser 4 e alguma coisinha. Então, quando eu fizer 3 menos a raiz de 17, isso vai resultar em um número negativo. Se o que está dentro do módulo é negativo, então o resultado eu não posso simplesmente copiar. Eu tenho que pegar o oposto. Então, eu coloco aquele sinalzinho de oposto. Vai ser o oposto de 3 menos raiz de 17, tá? É o mesmo sinalzinho de oposto que eu coloquei, por exemplo, aqui no meu exemplo do módulo de menos 7, ok? E aí, a gente troca os sinais. Faz como se fosse uma distributiva aqui com os sinais, né? Vai ficar menos 3 mais raiz de 17. Ah, também eu posso trocar o sinal direto, já colocar menos 3 mais raiz de 17 sem fazer espaço? Pode, com certeza, tá bom? Não tem problema. Uma outra forma que a gente costuma escrever também é trocar aqui para o positivo ficar primeiro. Então, ao invés de colocar menos 3 mais raiz de 17, eu posso escrever como raiz de 17 menos 3. Fica mais bonito, talvez. Tá bom? O próximo. Raiz de 5 menos raiz de 3. Quem é maior? Raiz de 5, com certeza, né? Então, raiz de 5 menos raiz de 3 vai resultar em um número positivo. Se é um número positivo, então o módulo é ele mesmo. A gente simplesmente copia. Raiz de 5 menos raiz de 3. Esse é o resultado, tá bom? E o 4 menos π? Π a gente sabe, né? Aproximadamente 3,14. Então, 4 menos 3,14 vai resultar em um número positivo, certo? Se vai resultar em um número positivo, então a gente simplesmente copia. Essa é a resposta. Eu não preciso colocar o π como 3,14, tá? Vou pôr mais um exemplo aqui. E se o π estivesse na frente? Π menos 4. Poxa, aí seria um número negativo, né? Aí resultaria em um número negativo. Então, eu não posso simplesmente copiar. O meu resultado vai ser o oposto. Então, eu coloco o sinalzinho de oposto aqui na frente. Oposto de menos π menos 4. Isso é igual a menos π mais 4, fazendo aqui uma regrinha de sinais. Que a gente também pode escrever como 4 menos π. Tá bom? Então, basicamente, galera, se o número que está dentro do módulo for positivo, o resultado é só copiar, é ele mesmo. Se o número que está dentro do módulo for negativo, o resultado vai ser o oposto. Então, a gente troca os sinais de todos os termos. Tá bom? Espero que tenham entendido. É isso, pessoal. Deixem seu like aí, não esqueçam. Até o próximo vídeo.